Olá pessoal, vamos para a nossa segunda aula então, né? Falando sobre a introdução à educação, né? O percurso histórico da didática. Eu vou dar uma passadinha rápida por alguns nomes aqui, depois você lê na tua apostila, né, com mais calma, porque essa aula é bem comprida e tem coisa mais interessante para frente, tá? Então vamos lá. João Amós Comênio, né, ele inventou então a teoria didática magna lá no século XVII e pretendia desenvolver um método universal de ensino que trouxesse para o trabalho docente economia, rapidez e ausência de fadiga. Ele pensava assim que se ele inventasse um método que desse certo para ensinar todo mundo, seria realmente uma coisa fantástica, uma economia de tempo, uma rapidez e ausência de trabalho, ausência de fadiga, né? Tanto do docente, tanto do professor, quanto do aluno, né? Então, veja, ele pensava também da seguinte forma, que o ensino está centrado na ação, deve servir para a vida, partir das partes mais simples para alcançar as mais complexas, e do concreto para o abstrato, priorizar demonstrações que despertam o interesse dos alunos. Você veja, ele estava tentando economizar tempo realmente, né? E com isso ajudar, né, que o professor tivesse lá um desempenho muito maior, uma eficiência muito melhor, né? Na verdade, ele queria que todos fossem ensinados, né? Então, ó, muitas ideias comenianas podem ser consideradas atuais, até mesmo o ideal de atingir a pansofia, né, que é a sabedoria universal. Ele desejava que homens e mulheres, crianças, ricos e pobres, todos fossem ensinados. Essa aspiração corresponde à meta da educação democrática dos nossos dias. Só que a gente sabe, né, que não é bem assim que funciona a coisa, né? Por exemplo, existem alguns assuntos, principalmente dentro das igrejas, né? Assuntos que é interessante você separar homens e mulheres. E crianças e adultos, isso não tem nem o que ver, né? E ele achava que com uma metodologia só, ele poderia ensinar a todos. Ricos, pobres, crianças, adolescentes, juniores, mulheres, homens. E a gente sabe que não é bem assim, né? As coisas são um pouquinho diferentes, né? O ensino para mulheres pode ser um pouquinho diferente do que para o homem, principalmente se os assuntos forem diferentes, a abordagem dos assuntos são diferentes, né? Depende do que você quer, né? O que você quer atingir, qual é o teu objetivo. Se você tem um objetivo X, pode ser que não seja legal para o homem, pode ser que não seja legal para a mulher, né? Então você precisa às vezes dividir a turma e usar outro tipo de metodologia para alcançar o teu objetivo, aquilo que você quer. Temos também o Jean-Jacques Rousseau, de 1712 a 1778. Ele entendia a educação como processo natural e colocava a criança como protagonista de aprendizagens. Então, nesse sentido, provoca uma revolução no pensamento de sua época, pois coloca a centralidade da educação no aluno e não no professor. Foram umas ideias importantes até, mas não deu certo também, não deu muito certo também. Então você veja que as coisas foram mudando, começaram a vir vários pensadores, várias pessoas que colocaram suas teorias, né? E vou te digo mais uma, não tem só esses daqui, tá? Tem mais gente, só que não foi colocado aqui porque não são tão interessantes, não se destacaram tanto, né? No tempo, na história. Temos também esse pedagogo suíço, Henrique Pestalozzi, e o que ele pensava? Ele deu uma grande importância ao ensino como meio de educação e desenvolvimento das capacidades humanas, como cultivo do sentimento, da mente e do caráter. Então você veja que cada um aqui tinha uma particularidade, ele pensava um pouquinho diferente, ele achava que ele podia usar aquela metodologia para atingir o objetivo, qual que era o objetivo de todos eles? O ensino, né? Melhorar o ensino, conseguir fazer com que o ensino fosse mais fácil, levar o ensino a todas as pessoas. É claro que aqui nós temos que analisar também o tempo em que eles viveram, né? Então, tempos às vezes muito difícil,
Nem todo mundo ia para a escola, nem todo mundo gostava de estudar, precisava trabalhar, o pai não deixava, mulheres principalmente. Nessa época era bem mais complicado a coisa. Então, só que todos eles trouxeram alguma coisa e deixaram alguma coisa que hoje nós utilizamos, né? Talvez não completamente, mas um pouquinho da ideia de cada um trouxe e fez com que a didática de hoje fosse essa que a gente utiliza, né, hoje. Temos também John Herbert. Acreditava na educação como caminho para a moralidade. Leia. Hoje a educação já não tem mais essa função de trazer moralidade. Até tem. Até, alguns professores até querem fazer isso aí. Não desistem da ideia. Mas não é fácil, não é assim. Tem tantas outras coisas que a gente tem que prestar atenção na educação que não vai levar a educação moral, mas também, não totalmente, mas também, né? Você veja que hoje em dia eles querem destruir a moralidade dentro das escolas, né? Então é complicado você começar a falar sobre isso daí, né? Mas se a gente puder, ótimo, a gente coloca um pouquinho, uma pitadinha de moralidade, é lógico que você vai fazer isso. Só que nem todo mundo gosta e nem todo mundo aceita, porque todo mundo tem uma espécie de uma opinião. Então é difícil, não é muito fácil. E ele também trouxe, então, a pedagogia tradicional, né? Que deixou até a herança para os nossos dias, a pedagogia tradicional. Quais são os fundamentos para a pedagogia tradicional? Então, veja, sua receita de ensino contém 4 etapas. Primeiro, exposição clara do conteúdo. Isso é bem tranquilo para a gente entender, porque o professor precisa fazer com que o conteúdo seja claro. Precisa expor o conteúdo de forma muito clara, né, para que todos consigam entender a matéria, né? 2. Associação do conteúdo novo com outros já conhecidos. Quer ver um exemplo? Quando você recapitula, por exemplo, a aula passada, você recapitulou a aula passada, então você o quê? Você colocou em associação com a próxima aula, né? Você deu continuidade, prosseguimento, ou você falou de alguma coisa que é meio parecido com aquilo que você vai falar, com o assunto que você vai falar, com a matéria que você vai falar. Sistematização do novo conteúdo. Sistematização é você obedecer um sistema, né? Um sistema de como dar aula. Por exemplo, a apostila que nós estamos estudando, ela veio já com uma metodologia e um sistema para você dar aula, né? E o professor ele tem que obedecer aquele sistema, de certa forma. Não pode sair muito da apostila, né? Você precisa obedecer pelo menos uma parte dessa metodologia, desse sistema que foi desenvolvido, né, para você dar aula, né? Mesmo que você goste de dar aula de forma diferente, e tem como dar aula de forma diferente, tem como, lógico que tem, mas o assunto, a matéria, tem que ser aquela que está na apostila, né? Senão você não está dando a matéria que você se predispôs em dar, em passar, em ministrar. 4. Aplicação em situações concretas. Isso aqui é interessante, porque você pode citar exemplo, você pode perguntar para os alunos algum exemplo, né, de aplicação em situações que aconteceram, em situações reais, em situações concretas, né? Então, provavelmente alguém tem sempre algum testemunho ou alguma coisa que aconteceu na sua vida, ou da vida de alguém, ou na igreja, para contar, né? Então, aplicação em situações concretas. Você vai falar, por exemplo, numa escola bíblica sobre Jó, o sofrimento de Jó. Com toda certeza, se você perguntar, sempre vai ter alguém que sofreu alguma coisa, ou que está sofrendo. Então você pode trazer a aplicação, né, que teve em Jó para as situações concretas e reais do dia a dia, né, da vida das pessoas. Vamos lá, esses passos têm sido ainda em nossos dias a orientação de ensino seguida pelos professores tradicionais. A didática na educação do século XX. Pedagogia herbatiana ou pedagogia tradicional, né, entra com muita força no século XX, absorvendo o espírito cartesiano,
dessa pedagogia, a didática também se propõe a oferecer aos mestres um receituário de ensino. Então, você veja, a pedagogia tradicional é aquilo que sempre fala da receitinha lá, lembra? Se você segue a receita, provavelmente você vai fazer o mesmo bolo ou o mesmo prato. Se você muda um pouco a receita, talvez o bolo saia um pouquinho diferente, né? Tudo depende do que você mudou. Pode ficar muito diferente ou somente um pouco diferente. Então, a pedagogia tradicional, ela tenta, então, fazer um receituário, trazer uma receita, um modelo, né? Para que todo mundo conseguisse seguir esse modelo e dar certo, né? Nós temos também na década de 1930, no Brasil, a pedagogia Escola Novista, Pedagogia da Escola Nova, de John Dewey. É considerado o maior pedagogo do século XX, né? E o que ele pensava, né? O professor passa a entender que o aluno deve atuar ativamente para aprender, possuir liberdade para desenvolver estudos de acordo com seus interesses. As críticas feitas à pedagogia da escola nova apontam para o descuido relacionado à comunicação de conteúdos e à ausência de controle disciplinar, o excesso de liberdade para os alunos. Então, você veja, é outra ideia, outra teoria que foi trazido, né, pro Brasil. Na verdade, não sei se foi só no Brasil que isso aí foi trazido, mas uma coisa que pecava era o quê? Excesso de liberdade para os alunos. Nós sabemos que se você der muita liberdade para alguns alunos, eles não vai para frente. Não vai para frente, você não consegue dar aula, fica travado e fica contando. Eu tenho alunos que ficam conversando sobre coisas que não são da aula. E daí como é que é? Se você seguir esse método aí, você acaba não dando a matéria e você fica com dificuldades aí para fazer uma prova ou até mesmo dificuldade para que as pessoas venham a aprender, né? Então não tem muita eficiência, né? Tá certo que de vez em quando você pode dar liberdade, lógico, com toda certeza, é uma aula participativa, isso é interessante, mas nem sempre funciona, né? De vez em quando que a gente utiliza essa técnica aí, não é sempre. Então, por volta de 1950, aparece a pedagogia tecnicista, ou tecnicismo. Aqui entra as escolas técnicas que a gente conhece bastante aí, muito famosas aí, né? E essa escola, ela tinha por objetivo adequar a escola às exigências da indústria, para cooperar com o crescimento econômico. Então, na afirmação de Moraes, a escola tecnicista voltava-se para a especialização de funções. Escola, por exemplo, técnico em mecânica, técnico em mecatrônica, técnico em eletrônica, técnico em robótica, sei lá qual é o nome. Então, estabelecia setores específicos para responder pelo planejamento e pela execução do processo de ensino-aprendizagem. Ajustou-se aos anseios da ditadura militar que encontra espaço no Brasil nos anos 64 até 85. A proposta didática do período da pedagogia tecnicista menciona a elaboração de planos de ensino e de objetivos instrucionais bem detalhados, o estabelecimento de metas claramente delimitadas, a utilização de tecnologias que levam ao eficientismo, a racionalização e a padronização de condutas mediante treinamento. Isso aí é uma escola um pouco diferente, né? Porque ela dá muito mais ênfase na especialização de funções, com treinamentos, né? Então, ela não é muito teórica, ela é metade dela, pelo menos metade dela, ou até mais, é prática. Prática daquilo que ela propõe a ensinar, né? Se ela propõe mecânica, ela vai ensinar mecânica. Propõe elétrica, ela vai ensinar elétrica, né? Então, tem estabelecimento de metas, né, claramente delimitadas, utilização de tecnologias. Então, é isso aí. É um pouco diferente do que a gente está acostumado. Quem já fez uma escola técnica sabe o que eu estou falando. Tendências pedagógicas democráticas. Pedagogia crítico-social dos conteúdos. Aparece uma didática crítica, atenta às falhas da escola na construção da sociedade. Nesse período, projeta-se Paulo Freire, né? Paulo Freire. A didática não propõe fórmulas fixas para alcançar essa meta. Lembra que todo mundo ali que a gente leu, eles tinham uma fórmula, eles tinham uma teoria. Não, a minha teoria é a verdadeira. A minha teoria é aquela que vai funcionar.
E a didática ela não se propõe numa fórmula fixa para alcançar essa meta, mas ela que ela valoriza o papel do professor como mediador do processo de ensino-aprendizagem. Então ela valoriza bastante o professor, né, como mediador nesse processo inteiro, né, para que o aluno supere dificuldades e obtenha sucesso na construção de conhecimento. Trabalha com ênfase na autoavaliação e autorregulação de aprendizagens, como suportes estratégicos para levar o estudante a responsabilizar-se pelo gerenciamento da sua formação num exercício de autonomia e de responsabilidade. Então, é interessante, né, que a didática ela trabalha com ênfase na autoavaliação, na autorregulação, né, suportes estratégicos para levar o estudante a responsabilizar-se pelo gerenciamento da sua formação, no exercício de autonomia e de responsabilidade. A didática, ela, por si só, ela não vai fazer muita coisa, né? Não vai fazer muita coisa na vida da pessoa. Então tem que haver aí o conjunto, né? Professor, aluno, escola, a direção, material, até mesmo a classe, onde fica a sala de aula. Então tem que ter uma porção de coisa para que o ensino realmente seja eficiente, para que o ensino surta os seus efeitos, né? Os saberes cheguem até os alunos e eles consigam entender, consigam pôr em prática. Então são diversas coisas aqui que realmente são necessárias para que o ensino realmente seja eficiente na vida das pessoas, que a gente possa estar ensinando e tendo a certeza de que realmente os alunos estão aprendendo, né, aquilo que nós estamos ensinando. Outros alvos focalizados pela didática são o banimento do fracasso escolar e a formação contínua do professor. Ou seja, são alvos que a didática gostaria, que é não existir fracasso escolar e que o professor continuasse se estudando, né, para ter uma formação cada vez melhor, né. Aqui diz assim, ó, que deve se tornar um especialista em aprendizagens. Isso seria interessante, né? Que realmente o professor ele fosse a fundo na matéria, ele se especializasse, ele fosse aprender cada vez mais, não ficasse só com a bagagem que ele tem, mas ficasse acrescentando, sempre acrescentando, porque assim os saberes eles vão mudando conforme vai passando o tempo, eles vão mudando, né, vão se aprimorando, vão encontrando-se outras abordagens, né? Então, hoje para dar aula tem várias abordagens, tem estudo de caso, tem exposição da matéria, tem debates, tem teatros, tem... Nossa, tem uma infinidade de coisas, assim, de métodos para a gente dar aula, para a gente fazer com que o saber chegue até a pessoa. Um filme, por exemplo, tem utilidade, né, para aprendizagem. Então vamos lá. Acredita-se que, se acontecer a preparação contínua do docente, do professor, né, ocorrerá também significativo avanço vinculado à eliminação do fracasso escolar. Que quer dizer assim que cada vez o professor for melhor, estudar, melhorar, né, no seu jeito de dar aula, nos seus sistema, na sua metodologia, né, vai diminuir o fracasso escolar, com certeza. É um equívoco atribuir ao professor todas as causas do insucesso escolar, isso é verdade. Nem sempre o professor, às vezes a matéria, às vezes a pessoa não gosta daquilo, não quer estudar aquilo, incomoda, não consegue entender, não consegue compreender, é difícil. Porém, entende-se que sua ingenuidade epistemológica, isto é, o seu fazer pedagógico, sem suportes teóricos, que podem melhorar a prática, reduz ao mínimo as chances de êxito do seu trabalho. Então tá aí, ó, que o professor que acha que não deve aprender já chegou no topo, então é problemático, né? É problemático porque os saberes, o jeito de você aplicar vão mudando, né? Então às vezes ele vai ficando para trás, né? Ele vai ficando, por exemplo, um professor que não consegue mexer num computador, um professor que não sabe mexer naqueles aparelhinhos lá de slides, então vai ficando para trás com toda certeza, né? Então ele vai deixando um professor que não consegue fazer um PowerPoint legal para apresentar alguma coisa nesse sentido,
ele vai ficando para trás com toda certeza, porque ele vai ter que usar só o quadro, vai ter que escrever, né? E a gente sabe que o futuro não é isso, o futuro é tecnologia, né? Então, ele vai ficando para trás e com certeza as pessoas que vão estar na sua aula vão achando maçante, porque todo mundo tem tecnologia na mão. E por que não utilizar, né? Então, é assim que funciona. Consequentemente, o aluno também aprende menos ou demora mais para aprender, né? Porque acaba não gostando do jeito que é arcaico do professor, né? E aí reduz realmente a chance de êxito no trabalho, né? Tá certo, gente? Nós vamos encerrar por aqui e logo vem a próxima aula, tá joia? Senão fica muito extenso o vídeo e fica cansativo. Abraço, até a próxima aula então, gente.